Olá, amigas sergipanas de todo o Brasil. Mais um episódio do Por Elas. Esse espaço foi criado para vocês, mulheres, aonde aqui a gente vai falar de todos os assuntos que são pertinentes a nós, mulheres, né? Sou Sandra Santiago, presidente da Fundação Brasileira, e hoje estamos aqui para falar com Elaine Ribeiro, onde vamos falar sobre produtividade e alta performance para as mulheres. Então hoje eu quero apresentar a minha entrevistada, Elaine. Me fala um pouquinho da sua trajetória e como tudo começou. Me conta um pouquinho quem é você, para que meu público possa saber quem é essa pessoa linda, maravilhosa. E eu adoro falar com essas mulheres jovens que seguem o nosso caminho aí de trajetória de mulheres de sucesso. Nossa, eu fiquei até tímida agora com essa apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui participando do podcast do Por Elas, onde tem um espaço em que as mulheres podem falar, onde as mulheres podem se apoiar e compartilhar conhecimento. Eu faço questão de estar presente. E eu vou me apresentar um pouco, né? Elaine Ribeiro, eu tenho 34 anos e eu tenho uma trajetória de empreendedorismo de 15 anos. Eu sou corretora de imóveis, eu sou mentora, eu escrevi 2 livros e eu já estou começando aí no caminho das palestras, além de possuir uma imobiliária que esse ano nós estamos completando 7 anos de empresa. E como foi que toda essa história começou? Com vontade de ganhar dinheiro. Desde criança eu tive o sonho de empreender. E eu consegui ter esse apoio da minha família, que às vezes é o que falta na vida das mulheres, né? A gente é criada muito para seguir um padrão cultural. Então, eu tive muito apoio da minha família para a parte do empreendedorismo e é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Pois é, né? E assim, você vem de uma trajetória, apesar de ser uma pessoa tão jovem, né? Mas você vem galgando um espaço que nos admira muito, né? Porque a gente sabe que é tão difícil, como a gente estava aqui falando há pouco tempo, que apesar de a gente ser hoje ainda a maioria das mulheres, né? A gente ainda não ocupa os cargos de estratégico dentro da empresa, né? A gente ainda tem que lutar muito, provar muito para estar nesse lugar, né? E para você teve esses momentos, apesar de ser ainda muito jovem, você teve esses momentos de você passar na sua trajetória essa dificuldade de chegar e competir, que imobiliária deve ter sido um ambiente bem masculino, né? Como é que é isso, né? Lidar com tudo isso e ser bem sucedida, né? Porque, como você mesmo falou, se a gente não tem o apoio da família, a gente não consegue chegar onde a gente quer. Eu não só tive dificuldade, como eu ainda tenho. Mas é porque hoje eu consigo agir de uma forma diferente. Hoje eu já consigo entender qual que é o meu lugar, eu já consigo me posicionar melhor, porque a mulher, ela sempre vai se posicionando mais nos bastidores, né? Então, hoje eu já consigo abrir a porta e falar: ei, eu, sou a mulher, sou a empreendedora, sou a diretora da empresa, e o meu espaço de fala, ele tem que ser reservado. Mas foi uma trajetória difícil. E eu costumo dizer para todo mundo assim, ó, é difícil, mas não é impossível. Se você colocar como meta, você alcança. O mercado imobiliário, ele tem todo o seu... toda a sua estrutura estratégica e executiva composta por homens. Então, a gente já tem uma dificuldade de acesso. O mercado imobiliário, ele exige muitas horas de trabalho. E a mulher, ela tem muitas funções a ser desenvolvidas durante as suas 24 horas. Então, é muito comum nós encontrarmos muitas mulheres no mercado imobiliário, mas elas estão no nível de trabalho operacional, tentando escalar para o estratégico. E para a gente conseguir chegar no estratégico, não é só currículo. É muito posicionamento também. Então, toda vez que eu passei por alguma situação de um homem olhar e falar bem assim, eu acho que ela não entende de imóveis porque é uma mulher e porque é nova, os números mostraram diferente. Toda vez que alguém
faltou dar aquela manuseada para desviar o meu caminho, eu parei na frente e barrei de imediato. Eu não me senti em nenhum momento constrangida. Eu trabalhei muito em cima do posicionamento. Pois é, e a gente aqui estava falando sobre definição de alta performance. Seria mais ou menos isso? O que você definiria como alta performance e o que você passaria para essas mulheres que estão nos assistindo, para que você possa ser um exemplo, porque já é, né, para essas mulheres? Em primeiro momento, eu quero deixar claro que alta performance vem do que a gente consegue alcançar dos nossos sonhos, sejam financeiros, sejam familiares, sejam sonhos de qualquer setor da vida. Não só aquela produtividade em si que coloca a gente no pódio e que a recompensa é 100% financeira. Mas como é que eu defino muito toda essa minha estratégia de produtividade e de alta performance? Traçar metas e não desistir até alcançar e continuar me motivando pelo que eu tenho de sonhos. Sem comparação, mas fazendo o que eu tenho que fazer para alcançar aquele resultado lá na frente. Seja umas férias com a minha família, seja comprar uma bolsa que eu tenho vontade, seja ir no salão de beleza que eu gosto, e por aí vai. Deixar muito claro, né, que quando a gente começa a falar, eu já escutei muito que você é feminista. Não é o caso de ser feminista, nós estamos falando de gênero, e gênero de posicionamento no mercado de trabalho. Como é que você lidar com esse caminho de você estar numa posição de liderança e ser respeitada pelo seu colega, né? Então, isso é que eu digo que a gente precisa ter a consciência de que nós não estamos falando de feminismo, né? Eu gosto de receber flores, gosto de abrir a porta, eu gosto de ser feminina, mas que sejam respeitado o nosso espaço, que a gente lutou tanto para chegar e conquistar isso, não é isso? Com certeza. Quero continuar sendo mulher, romântica, feminina, que às vezes na sexta-feira à tarde está em casa fazendo um bolo, mas quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu gosto de ser respeitada exatamente pelo que eu produzo ali dentro. E é muito aqui o que a gente está falando aqui. O que você recomendaria para aumentar a produtividade das mulheres, que equilibre, né, entre a responsabilidade, a você atuar dentro da sua casa, e eu acho que é exatamente mais ou menos isso, né? É você ter o equilíbrio de quando você precisa atuar como profissional e como você precisa atuar quando você está dentro, quando você é você mesmo, né? Nesse espaço. Isso é tão importante que vocês tem essa dificuldade de que, se eu sou uma empresária, eu não posso ser a mulher que toma conta de casa, que faz alimentação, que cuida de seus filhos, cuida de seu marido, e isso está tudo certo, não tem nada de errado, né? Exatamente, equilibrar os pratinhos é difícil. É uma missão que, às vezes, eu trabalho muito com produtividade e eu digo, às vezes é meio impossível. Então, vamos tentar chegar no máximo que a gente conseguir dentro das nossas limitações. Mas como é que, na prática, eu fiz o meu esquema de produtividade funcionar, né? Eu sou dona de casa, eu sou corretora, eu tento ser atleta, eu gosto muito de balada. E como é que a gente vai fazendo para organizar tudo isso? Definir o que é prioridade no momento. Não existem 2, 3 prioridades na vida, é uma prioridade por vez. Quando a minha prioridade ela é o trabalho, eu estou muito focada no trabalho. E isso eu não estou falando prioridade de você definir meses. Não, são dias da semana mesmo. Segunda e terça eu estou focada 100% no trabalho. Quarta, eu já consigo trabalhar e ter um tempo a mais para minha família. Quinta já é aquele dia que eu chego em casa, eu dou uma olhada em como é que está o meu ambiente. O que é que eu posso dar uma organizada, o que é que eu vou passar para uma outra pessoa fazer. E alternando também nos fins de semana. Tem fim de semana que é 100% da família, tem fim de semana que é da mulher também. Porque imagina, é marido, é filho, é casa. Não, tem fim de semana que é da mulher, passear no shopping sozinha, salão de beleza. E quando chega na segunda-feira, a vida vai renovando. E quando você coloca na balança, tudo vai fluindo muito bem.
Então, qual que é o grande esquema da produtividade? É entender que os pratinhos eles não vão estar em ordem ao mesmo tempo e que todo dia você vai fazendo uma coisa muito bem, que no saldo da semana tudo vai dar certo. Exatamente isso. Eu acho que é esse entendimento que nós precisamos entender e ter esse momento, é colocar cada coisa na sua prateleira, cada coisa no seu lugar, para que a gente possa ter uma vida saudável, né? Porque nós, como mulheres, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo, que a gente quer dominar tudo. E, na verdade, é isso que, às vezes, eu admiro muito no homem. Ele tem essa habilidade de colocar cada coisa em cada canto. E nós não, nós queremos, como se a gente quisesse ser a toda poderosa, né? E na verdade a gente não precisa ser tudo isso, né? A gente precisa ser só a gente mesmo e seguir o nosso trabalho, a nossa produtividade e fazer o nosso trabalho tão brilhante como a gente vem fazendo no decorrer do dia. É trabalhar o nosso empoderamento, mas não causar esgotamento na gente. Isso é muito importante. E eu acho que hoje a gente está num momento de vida da gente muito conturbado mentalmente, né? Eu estava lendo um livro que ele fala exatamente a coragem de desagradar alguém. Sim. E eu li uma frase, e isso daí o Cortella já falou, que quando você estiver desagradando alguém, é porque você está no caminho certo. Então, assim, por quê? Porque a gente precisa ser a gente, tomar as decisões, a gente precisa sair do momento de poder, de estar ali, mas a gente também ser frágil. Porque é isso que a gente gosta, né? De estar sendo no nosso caminho profissional, mas também no nosso lado de casa. Isso. Né? E nada melhor do que ser a gente mesmo, né? Verdade. É reconhecer as promessas que a gente faz pra gente e cumprir. Porque a gente fica o quê? Eu tento ser a melhor profissional, eu tento ser a melhor mãe, eu tento ser a melhor dona de casa, mas às vezes você não consegue cumprir nada porque você não prometeu pra você. Você tá ali olhando tanto para a expectativa do próximo e o que você quer causar de sensação no próximo, que o seu planejamento ele fica no meio do caminho. Então, é prometer para você e cumprir para você, que aí as coisas fazem mais sentido. Perfeito. Me diga aí, mandar um recado aí para essas mulheres, como foi chegar até onde você chegou, né? Como é que foi essa caminhada de sucesso e o que você diria para elas, assim, qual conselho você daria para elas para seguir esse mesmo caminho que você percorreu e qual teu conselho que você daria para elas? A vida não tem plano B. É plano A e execução do plano A. Você pode ter alternativas para alcançar o que você busca no seu plano A. Mas voltar tudo e ir para o plano B, eu acredito que isso não existe. E quando é que a gente consegue percorrer num caminho de sucesso? Quando a gente tem paz nas nossas escolhas e quando a gente tem organização interna para saber de onde a gente está saindo, para onde a gente quer chegar. Isso é muito importante, né? A gente. E você, como é que você se vê assim sendo hoje um exemplo para outras mulheres, né? Como é que você olha para trás e se vê onde você está? Você imaginava que você chegaria aonde você chegou? Sim. E aí é onde todo mundo fica assim, nossa, eu fiz planejamento. Quando eu comecei na minha vida profissional, eu disse, eu vou começar para ser a melhor. Imagina, eu tinha 19 anos, eu não tinha noção do que era o mercado imobiliário. Quando eu cheguei lá, eu disse, se aqui tem oportunidade, é daqui que eu vou fazer a minha vida. Tudo que eu estudei de faculdade, tudo que eu fiz de pós, MBA, eu trouxe para dentro daquele mercado. E desde o meu primeiro mês de mercado imobiliário, eu disse, eu quero ser referência. Não era só o dinheiro, o movimento, era me tornar referência.
Porque eu já tinha os meus ídolos na vida, né? E sempre foram pessoas que empreendiam. Então, eu busquei ser referência e hoje eu vejo que eu já estou uns 10% aí no caminho. E eu fico muito feliz porque a gente está aqui para fazer diferença na nossa vida e na vida de todo o nosso ecossistema. Então, se pelo menos a uma pessoa eu vou causando impacto positivo, eu vou trazendo esse movimento de mudança e mostrar que os nossos sonhos são possíveis, eu já fico de coração cheio. Nossa, é tão legal a gente poder estar aqui e ver essa trajetória, né? De você ter começado, você fala muito que começou com 19 anos e hoje você tem um legado, né? Um legado que foi construído com muita determinação, com muitas metas, com muito perfeccionismo, né? Que você estabeleceu chegar onde você chegou, né? Então, eu acho que isso nem todo mundo segue essa trajetória as coisas acontecem por um acaso. Eu te digo porque comigo as coisas aconteceram muito assim, de repente. De repente eu estava aqui, de repente ali, de repente eu entrei num caminho sem volta, aonde eu cheguei hoje como presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade. E você se assusta, porque você diz, meu Deus do céu, eu olhei para trás, não era muito bem isso que eu queria, né? Porque a gente não consegue fazer, pelo menos no meu caso, eu não consegui planejar tudo meu, né? Meu casamento não foi planejado, minhas filhas não foram planejadas, e graças a Deus deu certo, né? Então, pessoal, não é fazer sem um planejamento, né? Porque às vezes não dá certo, tá? Vamos seguir mais o que a Elaine falou, porque ela fez um planejamento, ela fez uma trajetória. Mas, você conta aí que não houve planejamento, mas você seguiu um passo a passo. E você fez por onde dá certo. Porque se você não cumprisse o seu passo a passo, não ia ter família, não ia ter crescimento profissional, não ia ter nada. Você pode não ter planejado previamente, mas a partir do momento que você teve ali a oportunidade na sua frente, você seguiu o seu roteiro. Mas é como você falou lá no início, que para a gente seguir qualquer caminho, se a gente não tem um apoio familiar, tudo isso que eu conquistei e eu cheguei foi muito mais porque eu tive um apoio incondicional da minha família, né? E eu vejo que você tem isso muito, muito nítido na sua cabeça, que a tua família foi muito importante nessa tua trajetória, né? Mas me conta também os teus hábitos. Você disse que quer ser atleta, né? Quais são os teus hábitos que você diz aí que em tempos vagos você consegue fazer aí a tua atividade física? Vamos lá. O que é que eu tenho de hábito que eu acredito que me ajuda muito, tanto na alta performance profissional, né? Quanto no cuidado com a mente, né? Porque hoje a gente vive com a mente assim, sobrecarregada, acelerada. E não tem muita fórmula mágica, né? É bom fazer atividade física? Depois que você faz, né? Para começar, não é. E então, eu coloquei a atividade física como uma parte do meu trabalho. Se eu me exercito bem, eu penso bem, eu procuro me alimentar bem, porque eu estou fazendo atividade, então eu consigo produzir melhor. Não precisa nem ser produzir mais em horas, mas eu consigo produzir melhor. E daí, nesse jogo de atividade física, eu entrei pro triatlon. Nossa! Já não basta um treino, né? São 3. Mas por quê? É para treinar mais? Não. É para mostrar para mim mesmo que disciplina é muito possível, até na atividade física. Então, eu busco treinar. Eu gosto muito de leitura. Eu sempre gostei de ler? Não. Mas eu comecei a entender que toda vez que eu terminava a leitura de um livro, eu tinha anotações de como melhorar o meu vocabulário. Então, eu coloquei o livro como uma rotina fixa, né? A alimentação, que é o básico, né? Se a gente cuida da gente, que nós somos um templo, a gente está cuidando de tudo que a gente quer fazer, então eu procuro cuidar bem da alimentação e fazer muita revisão sobre os meus planos.
é quadro dos sonhos e toda hora entra um sonho novo e também vão saindo alguns. Algumas coisas deixam de fazer sentido no meio do caminho, né? Então a gente troca. Porque quando eu tenho um sonho ali na minha frente, eu desenvolvo muito mais rápido. Então são hábitos simples, mas que ajudam demais na produtividade. Pois é, quando você fala isso daí, que você fala de você incluir a atividade física nisso, acaba você não entrando na procrastinação, né? Que você consegue minimizar mais, né? Porque quantas pessoas deixam de fazer porque procrastinam, né? Não consegue. Eu acho que o esporte, a atividade física, ela te motiva a você não entrar nisso, né? Muito, muito. E assim, começar a atividade, todo mundo diz que vai começar, né? Mas no meio do caminho procrastina. O que foi que eu fiz para parar de procrastinar? Porque eu também tenho os meus momentos de dar aquela pausa, e não são pausas de ócio criativo. Para parar de procrastinar, ou procrastinar o mínimo possível, você tem que ter uma listinha. Eu tenho no meu bloco de notas a listinha montada. Quando a gente abre aquela lista e vê que a gente não está dando o ok nas tarefas, a gente se cobra. Então, a gente faz por onde acontecer e a procrastinação, ela diminui. Eu não preciso ter uma meta com outra pessoa. Eu tenho uma meta comigo e uma lista do meu lado que vai me fazendo dar o ok em tudo. Pois é, e você? E você diria o que para as mulheres aí para o ser humano, eu acho que não é só para as mulheres, eu acho que nós como seres humanos, a gente tem esse hábito de procrastinar, e a gente já foi identificado que existe alguma, não sei se a gente usaria o termo de doença, mas você acaba tendo alguma coisa que te leva a procrastinar, né? O nosso cérebro, ele busca conforto. O nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Ele quer ficar ali paradinho. Então, é o nosso cérebro que faz a gente procrastinar muito. E daí, o que é que eu vou dizendo para as mulheres? Procurem pessoas que têm um estilo de vida semelhante ao que você sonha em ter. Acho que está perto de pessoas que possam te levar ao próximo degrau, né? Exatamente. Né? Exatamente isso, né? Eu sempre falo que a gente precisa estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Para que a gente possa chegar aonde a gente quer chegar, né? Porque a trajetória é longa, a trajetória é complicada, né? Então, assim, a gente precisa entender e passar para quem não está nos ouvindo e assistindo que toda essa trajetória não caiu do céu, né? É uma trajetória que a gente precisa, a cada dia, repensar um novo caminho. Se tiver que traçar um novo caminho para seguir nossa trajetória, a gente precisa reinventar a todo instante, né? E outra coisa, quando a gente tem pessoas também que está nos atrapalhando, mesmo que essas pessoas sejam pessoas que a gente gosta, a gente precisa tirar um pouco do nosso caminho. Continuar gostando longe. Gostar longe, né? Porque, às vezes, a nossa trajetória, quem chega e encontra, hoje vejo assim, nossa, mas você deu certo, né? Foi tudo joias, mas mal sabe a caminhada que você fez. Exatamente. Né, para chegar onde você chegou, o que você abriu mão, né, o que você deixou de fazer. Tudo isso, noites sem dormir, noites pensando como você ia traçar o dia de amanhã. Então, as pessoas não sabem que tudo isso tem um preço. Alto. Muito alto. E muitas das vezes é um preço que te tira um preço muito alto. A gente tem que escolher as nossas batalhas, né? E eu acredito que no universo feminino a gente já está vivendo um movimento na parte profissional aqui falando, de menos competição e mais cooperação. Eu já começo a sentir isso dentro do mercado imobiliário, que é o meu ramo, né? E eu fico muito, muito feliz assim, quando eu vejo as mulheres se juntando para Clube do Livro, as mulheres se juntando para Clube de Corrida, todo mundo formando lá uma comitiva para participar de eventos voltados para o mercado. Eu fico muito feliz porque eu vejo que é tudo que a gente
vem pregando, principalmente o que a gente está fazendo aqui, que é levar conhecimento para outras mulheres, levar aquela palavra de coragem. Eu já vejo isso acontecendo e eu vejo o quanto que é importante, o quanto tem mulheres que ainda estavam assim, guardadas, mas no cantinho, eu não posso fazer, eu não consigo, eu tenho 2 filhos, eu não consigo acompanhar esse ritmo, e o quanto elas estão começando a disparar com o apoio umas das outras. E quando eu pensei em fazer o Por Elas, né, foi a minha grande jornada, o meu grande propósito foi exatamente isso, né? Trazer a fala da mulher, trazer a mulher para este mundo, trazer a mulher para que ela fale, né? Porque nós tivemos nossas experiências, mas tem outras com outras experiências que talvez não seja a minha dor, mas seja de quem esteja nos assistindo. Então eu acho isso importante, que a gente consiga abrir esse espaço cada vez mais. Abrir para outras mulheres com outras dificuldades, com outras profissões. Tanto que eu não quis fechar exclusivamente para a área contábil, porque existem mulheres em tudo que é mercado, não só na contabilidade. Então, a contabilidade ela foi um plus para mim na minha jornada, e que eu pude sentir o quanto eu precisava trazer a minha fala e trazer outras mulheres para que elas pudessem estar aqui hoje, falando, debatendo, discutindo, trazendo temas polêmicos, né, para que a gente possa cada dia mais fortalecer esse mundo, esse universo das mulheres, né, que eu acho que esse é meu grande propósito, depois que eu saí da fundação, que eu conto com a equipe toda que tem isso, que a gente trazer a voz da mulher para dentro desse mundo, para que a gente possa não brigar, mas que a gente possa discutir, para que a gente possa se aliar cada vez mais. Crescer e contribuir, né? A gente vai crescendo e a gente vai contribuindo com todo o nosso ecossistema, e independente do perfil profissional, a gente consegue criar aqui uma união de mulheres que querem crescer juntas. Chegando agora no final desse mais um episódio, e teríamos o dia todo aqui para falar sobre esses assuntos, mas infelizmente eu já estou aqui com a minha equipe dizendo que encerra, porque agora, né, para que a gente possa começar tudo de novo, uma nova edição, mas vamos encerrar isso daqui. Chegando no final dessa mais uma edição, e foi um prazer estar aqui com você. Adorei te conhecer. Acho que mulheres como você, que eu quero que não só divulgue o nosso podcast, o nosso espaço, mas que também esteja junto com a gente em outras edições, trazendo coisas novas para a gente aqui. E querem seguir a nossa convidada hoje, eu vou pedir que ela diga aí a sua @, e para que vocês sigam ela no Instagram. O meu @ é Elane Ribeiro, ELANY Ribeiro. Podem me seguir lá, que vocês vão ver muito dia a dia, dicas de produtividade, alta performance, culinária, atividade física, tem de tudo um pouco. E eu quero agradecer muito esse espaço aqui. Eu fiquei muito feliz de ser convidada. Inicialmente, quando eu vi o projeto, eu disse, nossa, mas é uma mulher da contabilidade, chamando uma pessoa do mercado imobiliário. Eu fiquei até tímida, eu disse, será que eu vou conseguir acrescentar? Mas quando eu entendi o propósito, que é levar conhecimento para as mulheres, levar um pouco assim de carinho, de contar sobre a nossa trajetória, de encorajar você que está aí com os seus planos guardadinhos, tirar esses planos da caixinha e colocar em prática, eu fiquei me sentindo honrada, muito mesmo. Então, muito obrigada por esse momento. Eu é que agradeço, a Fundação Brasileira de Contabilidade, o Por Elas, né, que agradecemos por você estar aqui hoje, se disponibilizar de estar aqui, dividindo um pouquinho da tua história, contando um pouquinho da tua história para essas mulheres que, se ela chegou,
eu também posso. Então, assim, eu gostaria que vocês não seguissem a Fundação Brasileira de Contabilidade, a gente vai deixar o @, seguir o Por Elas, o podcast, e não deixe de me seguir nas redes sociais. Até a próxima edição e um abraço a todas vocês no coração.